90 dias. É esse o tempo que Flávio Bolsonaro vai ficar proibido de ver o próprio pai. E a decisão saiu exatamente antes do primeiro turno das eleições. Coincidência? Depende de quem você pergunta. Nesta segunda-feira, 13 de julho, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu por 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas para entender essa história, a gente precisa voltar alguns dias. Siga o dinheiro e siga os fatos. Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses em prisão domiciliar, condenado por tentativa de golpe de Estado. Uma das condições da prisão domiciliar é clara: ele está proibido de usar redes sociais, direta ou indiretamente, nem por intermédio de terceiros. Vale lembrar como Bolsonaro chegou até aqui. Ele foi condenado por liderar uma organização criminosa que tentou promover um golpe de Estado para se manter no poder depois da derrota nas eleições de 2022. Primeiro, foi para a prisão. Depois, conseguiu a transição para o regime domiciliar, mas com condições rígidas. No sábado, dia 11, Flávio Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo no Instagram e leu, na íntegra, uma carta atribuída ao pai. Na carta, Bolsonaro apresentava Flávio como seu porta-voz e como a melhor opção para o Brasil. Na prática, uma mensagem política do ex-presidente, publicada nas redes, pela voz do filho. E o momento da carta não podia ser mais estratégico. Estamos a poucos dias das convenções partidárias, quando o PL vai oficializar a candidatura de Flávio. Ou seja, a palavra do pai, condenado mas ainda influente, vale ouro eleitoral. Para Moraes, isso foi descumprimento da ordem judicial. O ex-presidente teria usado o filho como intermediário para falar com o público. Exatamente o que a justiça proibiu. A resposta veio rápida e dura. Visitas suspensas por 90 dias. E não parou aí. Moraes também acionou o Procurador-Geral Eleitoral, Paulo Gonet, para investigar Flávio Bolsonaro por possível propaganda eleitoral antecipada. Ou seja, o pré-candidato à presidência agora tem 2 problemas. Não pode ver o pai. E virou alvo de investigação eleitoral. E tem mais um personagem nessa história, Eduardo Bolsonaro. Dos Estados Unidos, onde coordena informalmente a campanha do irmão, ele partiu para o ataque contra Moraes. Eduardo afirmou que está trabalhando junto ao governo Trump para retomar sanções contra o ministro, pela chamada Lei Magnitsky. E disse que Flávio vai usar a visita do presidente da Argentina, Javier Milei, ao Brasil, para constranger Moraes. Milei viria para a convenção do PL e pediria para visitar Bolsonaro. Ou seja, a briga já não é só nacional. Ela envolve o governo americano, o presidente argentino e o Supremo Tribunal Federal. Um tabuleiro internaciona. E aí veio a reação. Na noite de segunda-feira, Flávio fez uma live. E perdeu o controle. Aos gritos, e até com palavrões, o senador atacou Moraes e o presidente Lula. E transformou a live numa espécie de comício. Prometeu combater a pobreza e montar, nas palavras dele, o melhor time de ministros. Flávio questionou o prazo da punição. Ele disse: só poderei falar com o presidente Bolsonaro depois do primeiro turno das eleições. Alguém acha que é coincidência? E foi além. Afirmou que o pai é quem vai colocar a faixa de presidente nele, em 1º de janeiro de 2027. Uma frase e tanto. Porque pela tradição, quem passa a faixa é o presidente que está deixando o cargo. Ou seja, na frase de Flávio, tem uma mensagem embutida. Do outro lado, a reação também foi pesada. O advogado Marcelo Shoa afirmou que a live foi uma afronta e uma desmoralização total para a justiça. E pediu que Bolsonaro volte imediatamente para a prisão da Papuda. O deputado Lindbergh Farias, do PT, acusou Flávio de usar o próprio pai como instrumento de campanha. Segundo ele, o senador sabia que a leitura da carta poderia violar as restrições impostas a Bolsonaro. E aqui mora a pergunta que divide o país. Para um lado, Moraes está aplicando a lei. Bolsonaro foi condenado, tem restrições, e a carta violou essas restrições. Punição é consequência. Para o outro lado, a decisão tem cheiro de interferência eleitoral. 90 dias que terminam justamente depois do primeiro turno. Um pré-candidato impedido de ver o pai no momento mais decisivo da campanha. E tem um detalhe que alimenta ainda mais a polêmica: Moraes já vinha sendo alvo de sanções e pressões internacionais. Para os apoiadores do governo, isso prova que existe uma campanha coordenada contra o Supremo. Para a oposição,
prova que o mundo está de olho nos exageros do ministro. Perseguição política? Ou a lei valendo para todos? A resposta depende de qual lado da história você acredita. E enquanto isso, a eleição de outubro se aproxima. E cada capítulo dessa novela pode mudar o jogo. E você, o que acha? Deixa nos comentários. Moraes acertou ou passou do ponto? Se inscreve no canal, ativa o sininho e siga o dinheiro. Porque é ele que explica quase tudo.